Fala galera, beleza? Vamos aí para mais uma aula, né? Agora tratar de segundo reinado, tem essa imagem do segundo reinado que eu acho interessante, que eu acho relevante a gente tratar, principalmente porque o segundo reinado ele é marcado, né, por uma estabilidade política, né? Por uma estabilidade marcada por alternância política. Você pode brincar aí que a gente, nessa imagem você tem dois cavalinhos, como se fosse o carrossel. O eixo é Dom Pedro II, o imperador. Você repara que a representação dele é uma representação muito mais marcada pela visão civil, é uma visão mais marcada por um governante que ele não se porta como um autoritário. Claro que vai ter momentos dele, já para o final do governo, em que ele vai adotar uma postura mais agressiva, mais impositiva. Isso, obviamente, vai ser questionado, questão religiosa. Tem o fato da Guerra do Paraguai, que ele adota uma postura, não, a guerra só vai acabar quando Solonópolis for capturado. Tem os momentos do Império que ele, com o passar dos anos, ele vai adotar uma postura mais impositiva. Mas aqui nesse pequeno carrossel eu tenho vários símbolos interessantes. Primeiro que Dom Pedro ele é imóvel, no ponto de que ele é o eixo central da parada, mas ele é móvel no ponto que ele rotaciona. Ele roda sobre o seu próprio eixo, né? Você tem essa ideia dele rodar e nessa brincadeira você tem uma hora um lado com uma mulher, outra hora um lado com um homem. Então essa rotação faz referência à ideia dos progressistas regressistas ou dos liberais conservadores ou daqueles que vão ser conhecidos como luzias, liberais, conservadores saquaremas, né? Então dessa alternância política que a gente vive nesse contexto do Império Brasileiro, que favorece uma estabilidade política no contexto de segundo reinado, né? Há também o fato de que você tem um velho com na barra da sua roupa, né, escrito diplomacia, o que faz referência à ideia de alguém que empurra esse eixo e que é a força motriz da parada, de que de tempos em tempos você tem uma alternância. Então está associada essa ideia de alternâncias ministeriais, de que uma hora eu tenho um liberal, outra hora eu tenho um conservador. Vai ter na história do segundo reinado, no campo político, que a gente vai tratar disso agora, campo político, campo econômico, tem a Revolução Praieira, tem alguns problemas associados a esse contexto, né? Mas é até 1860. Vai ter atuação, intervenção brasileira por conta da Guerra de Oribe Rosas. Você vai ter aí alguns contextos ligados a esse quadro teórico, né? Esse período. Então eu vou ter alternâncias, vai ter, por exemplo, o Gabinete da Conciliação, a ideia do Marquês de Paraná, que vai ter o gabinete 53 a 58, né? Então você vai ter momentos ligados ao segundo reinado. A figura do café como potência econômica, né? Como potência econômica, melhor assim, essa potência econômica, trazendo referencial importância de poder ao segundo reinado e até possibilitando, favorecendo um crescimento econômico. Vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai favorecer a ascensão do Irineu Evangelista de Souza, o caro Barão de Mauá, e aí você tem um surto industrial no Brasil Império, tem até um filme maneiro no YouTube, né, legendado O Imperador e o Rei. Então tem esse contexto, essa composição significativa e importante da figura do segundo reinado, desse trato do segundo reinado. Acho que é interessante a gente pensar nesse tipo de referencial, beleza? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar, né? Que eu falei de bastante coisa.